João capítulo 17, versículos 1 até o 12. Vamos até a metade do capítulo 17 hoje. Jesus, na verdade, está conversando aqui com os seus discípulos, explicando que está chegando a hora dele ser entregue às autoridades, dele ser torturado, dele ser preso, dele ser morto e eventualmente ressuscitar. Mas os discípulos não estão entendendo muito bem toda essa conversa e estão entristecidos. Então Jesus está dando esse tempo de explicar para eles que tudo isso está dentro dos planos que Deus tinha para eles, que entre outras coisas o Espírito Santo viria assim que ele partisse para o Pai, assim que ele não estivesse mais com os discípulos ganhariam um presente de Deus, que era a presença constante do Espírito Santo nas suas vidas, para eles sentirem o carinho, o cuidado e a presença de Deus, mesmo a despeito da falta de Jesus fisicamente aqui com eles. Então esse é o projeto, pense bem, é a presença do Pai, que é uma presença mística, uma presença não visual, né? Ninguém jamais viu a Deus, o Pai, né? Mas a presença de Jesus é uma presença física. O Pai se fez gente, habitou entre nós, nós vimos a sua glória, a glória como a glória do Pai. E depois, quando Jesus não estivesse mais conosco, ou quando não estiver, o Espírito Santo estaria conosco. Assim que ele fala isso, ele diz para os discípulos que eles vão ser perseguidos, que eles mesmos vão ser espalhados para todos os cantos e Jesus vai acabar, no fim das contas, sozinho, né? Sozinho naquela semana, naqueles dias da crucificação, porque os discípulos, por medo das autoridades, iriam abandoná-los. Ele termina o capítulo anterior dizendo assim, olha, a gente tem muita tristeza nessa vida, mas não desanima não, porque eu venci o mundo, eu venci esse sistema corrupto. Assim que ele fala isso, ele começa uma oração. E essa é uma das orações famosas de Jesus, a oração de João 17, é chamada a oração sacerdotal, porque Jesus se coloca aqui na posição de sacerdote, ou daquele que é o intermediário entre Deus e os homens, como de fato ele é. E como sacerdote, como alguém que intermedia a nossa causa diante de Deus, ele está orando primeiro por si mesmo e pelas coisas que estão para acontecer, mas por si mesmo, não por conta de si mesmo, mas por conta da preocupação que ele tem com os seus discípulos. Então o capítulo 17 começa assim, versículo 1. Assim que acabou de falar tudo isso, Jesus ergueu os olhos para o céu e disse, Pai, chegou a hora de honrar o seu filho, para que o filho possa honrar você. Interessantíssimo que Jesus misturava como que num fôlego só os seus discursos, as suas palestras, as suas palavras de exortação, as suas palavras de consolo com a oração. A oração era tão intrinsecamente uma parte da vida dele que ele estava no meio da conversa e ele já dirigia a palavra, em vez de ser para as pessoas diretamente, dirigia para o Pai. Ele dizia, Pai, então por conta disso, por conta dessa separação que vai acontecer, por conta da tristeza que eles vão passar, por conta do luto que eles vão sentir, por conta do extremo desespero que vai entrar na alma deles, eu peço que o Senhor, nessa hora, comece a honrar o Filho para que o Filho possa honrar você. Aí ele diz, por quê? Você tem me dado autoridade sobre toda a humanidade e todas as pessoas que você tem trazido até mim recebem de mim a vida que não tem fim. Essa é a definição de vida sem fim, conhecer você, o único e verdadeiro Deus, e conhecer Jesus, o Messias que você enviou. Então, duas coisas aqui para a gente pensar. A primeira é a singularidade de Jesus. Eu sei que muitas vezes a gente prefere um discurso mais democrático, um discurso mais inclusivista, parece que a gente é mais nobre ou menos sectário quando a gente diz assim, olha, no fim das contas todos os caminhos levam a Deus. Não importa a religião, não importa se é budismo, não importa se é islamismo, não importa se é cristianismo, a todos os caminhos, na verdade o homem busca Deus, é isso que importa, isso é que é o mais importante.
Jesus está dizendo aqui alguma coisa bem diferente. E o discurso de Jesus é tão diferente que ou ele era um mentiroso completo, então você não deveria dar nenhum crédito a ele, ou seja, não serve para mim esse que se diz aí o Filho de Deus, porque ele não está falando nada que bata com a verdade e nada que bata com o consenso de que, olha, no fim das contas, todos os caminhos levam a Deus. Ele diz o contrário. Ele diz assim: você tem me dado autoridade sobre toda a humanidade. Então a autoridade de Jesus não é autoridade sobre os cristãos. Você não é quando você se converte a Jesus ou quando você acolhe ou aceita o cristianismo e aceita a Jesus na sua vida e as coisas que ele falou e o que ele fez por nós. Você não está apenas escolhendo um entre muitos caminhos que podem te levar a Deus. Porque Jesus diz que ele é o que tem autoridade plena sobre toda a humanidade. Então, ou ele tem, ou ele não tem. Se ele não tem, então tudo que ele está falando pode ser descartado, porque se essa parte não é verdadeira, pode jogar o todo fora. E se essa parte for verdadeira, então todas as outras propostas estão em xeque. Porque ele está dizendo: eu tenho autoridade sobre todos os homens. E Deus me dá as pessoas, e as pessoas que ele me dá recebem a vida sem fim. E depois ele define vida sem fim. Era a segunda coisa que eu queria te dizer. Vida sem fim é conhecer a você, o único Deus verdadeiro, e ao teu Filho Jesus, o Messias, que você enviou. Então, vida eterna ou vida sem fim, relacionamento com Deus, implica em duas coisas. Vida eterna não é uma vida enorme, uma vida longa que não tem fim, embora também seja, né? Mas ela é um conhecimento, é um certo tipo de conhecimento, é uma maneira de conhecer a Deus. Se eu conheço a Deus, o Pai, se eu conheço ao Filho, Jesus, que foi enviado por ele, eu tenho vida eterna. É isso que João está dizendo aqui. Se eu não conheço, eu não tenho essa vida eterna. Você tem me honrado, ele continua dizendo, Jesus. Você tem me honrado, falando para o Pai, você tem me honrado imensamente, me permitindo completar a tarefa que me deu para fazer. Agora peço que você me honre mais uma vez, Pai, na sua própria presença, com a mesma glória que eu já repartia com você antes do universo ter sido formado. Então, Jesus se sente honrado por ter tido o privilégio de cumprir a tarefa que o Pai deu para ele. É muito interessante essa ideia, não é mesmo? Porque, um minutinho só. Essa ideia é interessante porque você cumprir aquilo que Deus te deu para fazer é um motivo de honra. A honra, o que a gente chama de honra é a gente ter o reconhecimento dos nossos semelhantes ou dos nossos pares. E Jesus está dizendo assim que ele se sente muito honrado, porque uma tarefa difícil, que foi a tarefa de vir salvar a humanidade, que o Pai lhe deu para fazer, ele teve o privilégio de levar até o fim e que isso lhe dá muita honra. Agora ele diz o seguinte: então, completa essa honra com a honra que eu já tinha com você antes do mundo ser criado. De novo ele está trazendo alguma coisa misteriosa aqui, alguma coisa que revela a sua identidade divina e maravilhosa, que olha, eu e o Pai andávamos na mesma glória antes do mundo ser criado, existia antes de qualquer outra coisa Deus. Eu tenho revelado quem o Senhor é a todos que você tem trazido até mim, arrancando-os desse sistema corrupto. De novo, outra parte do que implica a salvação é você ser arrancado por Jesus desse sistema corrupto no meio do qual a gente vive. Arrancado significa que você é tirado, você não tem mais suas raízes nesse sistema de corrupção. Eles já pertenciam a você, mas você os deu de volta para mim e cada um tem guardado no coração as suas palavras. Ou seja, Deus deu cada um de nós para Jesus e por conta disso nós temos guardado as suas palavras, que é o que nos tira desse mundo corrupto ou dessa corrupção do mundo. Hoje eles já entendem com clareza que tudo que o Pai me dá, seja o que for, na prática vem do próprio Pai. Porque até as palavras que você me deu para ensinar a eles foram recebidas e assim eles entenderam que eu de fato vim de você e creram que eu fui mandado diretamente por você.
Agora eu faço esta oração a respeito deles. Não é uma oração por ninguém mais, mas senão por aqueles que você trouxe até mim, porque cada um deles lhe pertence. Afinal, tudo que pertence a você pertence a mim. Tudo que é meu é seu. Assim, cada um deles também pertence a mim, e isso me traz grande honra. Outra coisa que honra a Jesus imensamente, além de completar a tarefa que o Pai lhe deu para fazer, é que você e eu pertencemos a Ele. Ele se alegra, Ele se sente honrado com a nossa companhia e com a gente estar no time dele. Isso é uma coisa que eu honestamente, às vezes não consigo nem entender. Eu já não estou mais ligado a este mundo, mas eles ainda vivem por aqui. Eu já estou de volta à tua presença, já estou chegando. Pai Santo, peço que os guarde bem perto de mim, no nome que você mesmo me deu. Peço que eles sejam tão unidos entre si como você e eu. Enquanto estive com eles, eu os guardei debaixo da sua autoridade. Estavam sempre por perto, onde eu podia vê-los e cuidar deles, e por isso nenhum deles foi destruído, exceto o filho da destruição, cumprindo o que já havia sido profetizado sobre ele nas Escrituras. E assim ele encerra esse pedaço da oração, em que ele está orando pelos seus discípulos imediatos, por si mesmo e depois pelos seus discípulos imediatos. E ele diz uma coisa aí misteriosa também, que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que já estava para se perder, que já tinha feito escolhas que determinavam que ele era um filho da destruição. Então é isso, gente, tem que estar numa unidade aí muito grande, muito perfeita, com esse discernimento entre o bem e o mal. Boa semana para você, Deus te abençoe.